Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Capital Empreendedor. Aquele programa que tem o objetivo, de trazer aqui histórias de pessoas que empreenderam, para poder contribuir com conhecimento, com motivação para você também que quer ou que já empreende. Hoje a gente trouxe aqui para a nossa mesa, para um bate-papo, o Dr. Valdriângelo Fonseca, advogado, especialista em direito ambiental. Dr. Valdriângelo, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite aí. Queria que você primeiramente se apresentasse aí para o nosso telespectador, falasse um pouquinho aí de quem é o Dr. Valdriângelo. Primeiro eu tenho que agradecer, o convite muito especial, eu me senti muito honrado, Rodrigo. E eu sou Valdriângelo Fonseca, advogado há 25 anos. Eu tenho um escritório de advocacia em Cuiabá, onde eu atuo na área de direito ambiental, não especificamente na área de direito ambiental, a gente acaba abrangendo um pouco mais e pegando outras áreas, mas a essência do escritório, 90%, eu digo até 95% é direito ambiental. E a gente vem tentando exercer, tentando contribuir no direito ambiental para que a gente possa ter realmente, como a Constituição Federal determina, a gente tenha um meio ambiente equilibrado para as futuras gerações. Ok. Essa é a ideia. Legal. Aqui nós temos o costume, eu acho que é importante, nós temos como premissa do programa é conhecer o empreendedor de fato, Sim. Trazer de forma mais simples, mais descontraída e a gente conseguir entender um pouco da história, que está por trás daquele profissional. Se puder contar um pouquinho aí para nós da sua origem, onde nasceu, sobre família, da onde que surgiu a decisão de seguir o caminho do direito. Fica à vontade. Okay. Eu nasci em Cuiabá, eu venho de uma família de origem cuiabana, até certo ponto tradicional, Meu avô tinha uma sapataria no centro da cidade, na Ricardo Franco, onde antes era chamada Rua do Meio. Sim. Os cuiabanos mais antigos vão conhecer isso. E meu pai foi um dos 4 filhos, dessa família de cuiabanos também. Sim. E ele foi jogador de futebol. Seu pai foi jogador de futebol? Meu pai foi jogador de futebol. Jogou no Dom Bosco. Legal. Jogou no Maracanã, numa oportunidade que teve. Que legal. Deu o passe pro gol, Que Tem toda uma história. Isso pelo Dom Bosco? Isso pelo Dom Bosco. Pelo Dom Bosco. Que era a Copa do Brasil, brasileiro? Não, na verdade, na época, como eles foram campeão do Centro-Oeste, eles jogaram contra o campeão do Sudeste? Do Sudeste, ou do Rio de Janeiro, não lembro exatamente. E fizeram uma preliminar do jogo Brasil e Alemanha, que era um jogo preparativo para a Copa do Mundo. Que legal. Então foi uma história bem, bem interessante. Qual o nome do seu pai? É Valdemir Miranda Fonseca. E de lá e com essa raiz, eu surgi no mundo com o casamento de minha mãe e do meu pai, Maria José Samuel Fonseca, e sou o primeiro filho de 4 que eles tiveram. Eles têm, E nós, eu vim basicamente de uma família simples, sem muitos recursos, Eu tive que estudar com um certo sacrifício. Eu me lembro que no início, logo quando eu estava me formando e eu queria exercitar já a advocacia, já apaixonado pela advocacia, eu estudava no meu quarto, eu sentava no chão e colocava o livro em cima da cama. Então, a minha escrivania era a minha cama, E ali eu ficava, às vezes, noite, madrugada, tentando aprimorar um pouco mais no estudo. Em que escola aqui você estudou ali até o ensino médio? Então, eu estudei no Colégio Dom Bosco, ali no Porto, onde eu morava, e cresci ali, vivi ali 28 anos. Bem tradicional mesmo, Bem tradicional. O pai jogou no Dom Bosco,
Estudou no Dom Bosco. Colégio Dom Bosco. Depois eu fui para o Colégio Salesiano São Gonçalo, Sim. no centro. E de lá eu acabei me formando o terceiro ano no Notre Dame de Lourdes. Sempre com bolsa de estudo, desconto, porque era uma vida bem restrita, bem apertada. Mas uma das coisas que eu posso dizer que eu fui honrado por Deus e pelos meus pais foi realmente a oportunidade de ter conseguido eles, né, pagar e dar uma boa educação em colégio particular, porque o colégio público realmente era muito fraco. Sim. E depois eu passei na Universidade Federal, mas foi numa época que tinha muita greve, e o meu pai optou... Isso era que ano? Entrou na universidade? Eu formei em 90, eu entrei 5 anos antes, 84, 85, né? Nessa faixa aí. 85. Então, era um período muito difícil, né? Sim. A Universidade Federal, você perdia os semestres, né? E eu com vontade de formar logo, né? Para começar a produzir, a ter minha renda, a desenvolver um trabalho profissional. Eu fiz esse combinado com meu pai, né? Que ele arcaria com isso e arcou para que depois eu pudesse retribuir a ele, né? E aquele bom exemplo, né, de filho e tudo mais, a gente sempre tentou ser. Não sei se quem pode dizer isso são os nossos pais, né? Sim. Mas nós sempre tentamos ser. Eu acho que no seu caso, você falou que você foi o primeiro, né? Eu sou o primeiro. Ainda tinha essa tinha que deixar um legado para os outros, né? Porque antigamente ainda tinha isso, né? O filho mais velho tinha essa responsabilidade ali maior. E uma das coisas que sempre marcou a minha vida toda com o relacionamento dos meus pais é que meus pais sempre me cobraram para que eu fosse o exemplo de filho, o exemplo de mais velho, de irmão mais velho, né? Isso eu carreguei como um legado, né? Carrego como um legado para a minha vida, né? Então, assim, eu procuro... Às vezes eu até me cobro muito, né? E eu procuro sempre estar dentro desse princípio, né? E aquela coisa, você consegue... Hoje eu descobri que você honra muito mais os teus pais, nossos pais, com um exemplo de vida que a gente leva. Né? Então, um exemplo de marido, um exemplo de filho, um exemplo de pai também. Isso aí é fundamental. Às vezes a gente quer honrar os nossos pais com dinheiro, com bens, com uma posição social, com algo material. E a maior honra do pai para o pai é saber que o filho, que o ensinamento que ele deu, o filho absorveu e carregou isso como um legado dele para a vida toda. E uma coisa que os jovens de hoje em dia não sabem, né, que eu acho que talvez um segredo aí da sua trajetória, com certeza um dos segredos é esse, né, que é a questão de honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. Quando o Senhor Deus deu os mandamentos, né, o primeiro mandamento que tinha como sequência, seguido de uma promessa, era honrar pai e mãe, para que te vá bem, né? Os primeiros mandamentos é só não roubará, não matará, tal. Você não vai ter nada em troca, né? E quando ele falou assim, honra pai e mãe para que, né, um primeiro que na sequência tem uma promessa para que te vá bem e que viva muito, tenha vida muito longa. tempo, muita vida longa. É isso aí. Então, aí você fez o FMT Direito. Eu até me matriculei na FMT, mas não deu certo. Acabou logo entrando em greve, aí eu passei para a Unic, me formei. Mas é interessante a história de como que eu escolhi o direito, né? Esses dias até me perguntaram, mas como assim, né? Como é que você escolheu o direito, né? Meu pai era jogador de futebol, formou em economia, funcionário público federal do IBGE, até se aposentou há poucos anos atrás. E como é que você escolheu, né, o direito? Você tem alguém que é da família, que é advogado? Falei, não tinha ninguém. Até um tio meu, né, irmão do meu pai, ele formou em direito, mas nunca exerceu advocacia. Ele sempre foi do sindicato das escolas particulares, sempre foi dono de escola particular, sempre foi funcionário público estadual, né, comissionado,
convidado a ser, né? Diretor do Tribunal de Justiça, diretor do TRE. Então, assim, mas eu não tinha muita proximidade com ele. Então, eu vivia uma vida realmente longe dele, não tinha muita afinidade. Então, eu não conhecia. Eu nem sabia, eu fiquei sabendo depois. Por mais que formou, ele não era um exemplo a ser seguido. Né? Isso, entendeu? Então, e assim, como é que surgiu essa ideia de ser advogado? Foi curioso, bem curioso, porque eu estava estudando Notre Dame na época e eu vi uma tremenda injustiça lá. Né, com um colega. E você estava fazendo o terceiro ano, o último ano? Estava fazendo o terceiro ano. E estava na véspera já de escolher qual seria o curso, né? Na época era vestibular, não era Enem, não existia Enem. E aí eu fui lá e fiz a defesa dessa pessoa. E fiz com maestria. Você fez a defesa de um colega? Fiz a defesa de um colega pela injustiça que estava ocorrendo ali. Ele ia ser expulso do colégio injustamente. E na época era uma escola muito rígida, né? Muito rígida, de irmãs de caridade e tal, aquele ritual, vamos dizer assim, né? Existente. E aí eu fiz a defesa, veio a diretora, a vice, a coordenadora, e eu fiz a defesa dele. E todo mundo aplaudiu, todo mundo gostou dessa defesa. E... vamos dizer assim, ele foi absolvido, né? Conseguiu obter. Foi a primeira vitória, né? A primeira causa. E aí acabou todo mundo falando, não, você tem que fazer direito, tem que fazer direito, tem que fazer direito. E aí acabei me apaixonando e com a ideia, né? De defender realmente alguém, de fazer justiça e tudo mais. E aí eu acabei fazendo. E aí eu me formei na Unic. Fiz pós-graduação em Direito de Estado, porque na época não tinha Direito Ambiental. E o Direito de Estado, ele abrange tudo que tem na Constituição Federal. Então, é Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Tributário e Direito Ambiental, que era ainda um início do Direito Ambiental, bem básico, né? Isso eu fiz em 91, 92. Foram 2 anos pela Universidade de Estado de Sá. Um sacrifício imenso para poder ir para o Rio de Janeiro. Passava uma semana lá e voltava. Tinha que trabalhar muito. E aí você começou trabalhando em algum escritório? Como foi a história profissional? Então, quando eu iniciei a faculdade, eu já procurei um escritório de advocacia. E logo já começou a fazer um estágio? E logo já fui contratado. Aí eu iniciei em fevereiro as aulas, se não me falha a memória. Em março eu já estava trabalhando. E ali eu permaneci 3 anos. Depois eu mudei de escritório, trabalhei em cartório, fui assistente jurídico da Tabelião do Primeiro Ofício, doutora Glória Alice, quem me ajudou muito, né? Me orientou muito. E depois eu passei na ordem, passei na ordem dos advogados do Brasil e preferi abrir o escritório. E muito interessante, porque eu abri... Mas quando você abriu, você já começou no direito ambiental ou não? Não. Curiosamente, eu comecei trabalhando com DPVAT. Então, eu fazia ações requerendo DPVAT, tanto administrativo quanto judicial. Né? E aí, logo em seguida, eu fui convidado para trabalhar num processo onde foi apreendido umas madeiras no Trevo do Lagarto. Aí foi seu primeiro contato com o ambiental. Aí foi meu primeiro contato com o ambiental. Né? Só para voltar um pouquinho atrás, só para as pessoas entenderem, o DPVAT, acho que todo mundo sabe o que é, né? Se você puder explicar para mim o que é, só para as pessoas entenderem, né? E o que é esse direito aí? O DPVAT, ele é um seguro público, de direito público, né? Um seguro que o governo paga para quem se acidentou. É aquele imposto que você paga todo ano lá. Ou veio a morte. Junto com o IPVA. É isso aí. E aí, dependendo se houve... Por mais que tenha um direito, ele não é... A pessoa precisava recorrer. Você precisa entrar com processo administrativo ou judicial. E o seu escritório começou cuidando desse tipo de processo. E existia uma demanda que... O que acontecia?
mesmo o governo, estando em lei, que deveria pagar 40 salários mínimos, o governo sempre pagava 20. Então, a gente tinha que entrar com ação para receber os Mas outros qual era o argumento do governo para entrar? É aquele vai que cola? Não, porque o governo, ele terceiriza isso para as seguradoras. Sim. Então, o governo paga as seguradoras, mas a seguradora retém. Ela retém 50%. Ilegalmente, injustamente, né? Tanto é que a gente conseguia obter êxito em... Para a seguradora, ela vai por risco, né? Ela vai no nem risco. todo mundo recorre. Nem todo mundo recorre, nem todo mundo tem conhecimento, né, disso. Sim. E aí e a maioria das pessoas que, infelizmente, que sofrem de acidente e vêm a óbito, são pessoas muito carentes, né? Sim, que não tem conhecimento dos direitos, isso. né? E aí, então, como foi que surgiu essa questão da madeira? Como foi que você despertou para o ambiental aí? Então, e aí eu fui convidado para acompanhar a apreensão desse veículo de madeira que foi apreendido lá no Trevo do Lagarto. E ali eu vi algumas irregularidades, algumas situações, eu fui me aprofundando e fui me apaixonando, né, pelo direito ambiental. E aí eu defendi uma tese de que era possível você dividir, separar o que estava errado da madeira, que veio carregada irregularmente, do que estava certo. Porque a ideia do Poder Judiciário, assim como dos fiscalizadores, da SEMA, na época era FEMA, né? Era apreender tudo, porque está tudo irregular. Colocava tudo no mesmo balaio. Colocava tudo no mesmo nicho e aí você descarregava o caminhão, aí o caminhão ficava apreendido. Então, você tinha várias situações ali envolvendo aquilo, né? Aquela apreensão. E aí eu defendi uma tese de que a madeira poderia ser dividida. Ela é passível de ser separada, né? Então, o que estava irregular fica apreendido até uma discussão judicial, e o que não está irregular, que é lícito, que é normal, tem que ser liberado junto com o caminhão. Sim. E aí nós conseguimos obter êxito no Tribunal de Justiça. Então, assim, foi uma das primeiras demandas que ocorreu isso, com sucesso e tudo mais. E aí comecei a me apaixonar cada vez mais. Só que aí começou a abrir outros leques de situações. Animais proibidos de serem transportados eram apreendidos. Eu tive cliente nessa seara. Depois tiveram algumas operações envolvendo funcionários da SEMA, né, que alguns tiveram favorecimento por essa facilidade, vamos dizer assim, paga, né, fomentada. Na fiscalização. Para liberar créditos de madeira. Então, assim, eu fui me envolvendo e fui trabalhando nessa... Mas, assim, sempre buscando encontrar uma saída para melhor enquadrar o produtor rural. Então, a ideia minha não era em si defender somente o meio ambiente, né? Era tentar fazer uma conciliação, ou seja, era buscar a sustentabilidade do meio ambiente dentro da legalidade. Legal. O que hoje todo mundo está buscando. Né? Quando você a gente começa a traçar aqui um paralelo assim da cronologia da sua carreira, né? Ali eu consegui observar aqui que justamente nesse momento que você desperta para a questão ambiental é justamente aquela década ali de 90 que o agro está no momento de expansão grande, forte, começa a vir várias discussões com relação a isso, né? Isso. Que acho que a década de 90 é uma década importante, né? A maioria dos grandes grupos chegaram aqui no estado lá por final de 70, 80 e o agro de fato ali, a partir dos anos 90, começa a ter um crescimento e se abre várias discussões, né? Mas a força ainda era madeira. Sim, nessa época ainda era madeira. Nessa época ainda era madeira. Aí começou a despontar um pouco mais nos anos 2000. Aí sim veio forte o agronegócio, que aí envolvia tudo, né? Sim. Envolvia
criação de gado, envolvia madeira, envolvia manejos de forma sustentável e a própria agricultura, né? Sim. Que hoje é... Um dos segredos que entrevistando as pessoas aqui, a gente vê aquele segredo de sempre estar se atualizando, se especializando e tudo. Acredito eu que nessa virada de chave teve que buscar... Foram várias especializações. Sim, né? Vários cursos, né? Eu tive pessoas que me inspiraram, né? Que hoje são professores renomados, né? Celso Fiorilo Pacheco, a doutora Yoshida Consuelo, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma pessoa que, inclusive, eu fiz um curso com ela, assisti várias palestras dela, assisti vários cursos dela em São Paulo, e recente agora, a minha esposa, também especialista em direito ambiental, ela foi orientada pela doutora Consuelo. Legal. Então, assim, foi uma honra imensa. Com quem você com quem eu já admirava, estudei lá atrás e hoje, agora, né, está finalizando a pós-graduação dela com a monografia, foi orientada pela desembargadora Consuelo. Então, assim, foi uma honra imensa para nós, né, para nossa família e para o nosso escritório também, Fonseca Corrêa, advogados. E a ideia, na verdade, dela fazer essa especialização na área de direito ambiental, porque ela poderia fazer em outra, é justamente um novo projeto que a gente tem, que é o ESG, né? Que é a sigla de nova governança do meio ambiente, nova administração, vamos dizer assim, vamos falar mais simples, né? É uma sustentabilidade, é uma governança com sustentabilidade. né? Eu acho que até é bom a gente traçar um paralelo aqui, que ESG é uma sigla que a gente vai cada vez mais ouvir falar sobre ela, né? Sim. Mas eu acho que como o Dr. Valdriano bem pontuou aqui, né? Ela é uma sigla em inglês que remete a toda essa preocupação que tem que se ter com o social, com o meio ambiente, né? E com a governança. Sim, então, assim, e cada vez mais as empresas, principalmente as empresas agrícolas, elas têm que ter, ou que exploram atividade rural de forma geral, cada vez mais ela tem que ter uma preocupação com isso. Com certeza. E aí, eu sei que o nosso estado aqui, maior produtor de soja, maior produtor de algodão, maior rebanho bovino, né? E por incrível que pareça, ainda é uma fronteira agrícola, né? Porque ainda tem muita área passível de abertura e tem muita área que hoje está mal explorada ou que está sendo explorada com pecuária, que está em processo de transformação de agricultura. O Mato Grosso, além de todos os números, ainda é o maior potencial do país aqui de crescimento no meio rural. E isso, o Estado acaba virando vitrine, né? Porque, assim, muita ONG em cima, governo em cima, tem questão política, tem uma série de coisas, né? E como que é esses desafios aí no dia a dia? Eu digo que existe uma guerra verde, né? Sim. É uma guerra em busca de uma sustentabilidade, porém de uma preservação também. Então, assim, é um conflito muito grande ainda. E isso ainda vai durar muitos anos, né? Uma coisa é certa, diante de todo esse contexto, não cabe mais ilegalidade. Não cabe mais. Não tem espaço mais. Aquele jeitinho brasileiro que se tinha na época dos anos 80, 90 e até um pouquinho dos anos 2000, hoje não cabe mais. E só para vocês entenderem, esse jeitinho na agricultura é aquele assim, né, doutor? Abre lá a área, derruba o mato, depois a gente vê, né? E não se preocupar em saber... só para vocês entenderem um pouco, o estado do Mato Grosso tem 3 biomas, isso, né? 3 biomas. Então você tem uma parte que é cerrado, você tem uma parte que é floresta, você tem área de transição. Então, assim, cada uma dessas áreas tem um percentual que você pode explorar, né? Tem um Pantanal. Que é riquíssimo. Que é riquíssimo. Então, assim, cada uma dessas regiões, dependendo da região que você está, tem um percentual definido que você pode explorar como atividade, o resto tem que ser
tem que ser preservado, né? E acho que talvez esse amadorismo, esse jeitinho brasileiro, era o jeito que era feito ali na década de 90. Ali, início de... E eu até confesso que parte da história de Mato Grosso, especificamente, ela vem com a legalidade disso. Sim. Né? Então, assim, tem pouca gente que conhece isso, mas eu vou explicar um pouquinho que eu tive a oportunidade de estudar. Sim. E até aprofundei um pouco mais nisso. Nos anos 50, a Amazônia Legal nasceu com Getúlio Vargas, lá atrás. E tem uma lei que falava, olha, aqui é Amazônia Legal. Do paralelo 13 para cima é Amazônia Legal. Quem quiser um pedaço de terra tem que explorar a terra, porque senão eu não vou conceder. Uhum. O que hoje acontece na África. Na África, o governo da África libera 10 anos para quem quiser explorar. Se você não explorar, você perde essa concessão. Como uma concessão, né? Como uma concessão. E depois dos 10 anos, comprovado que houve exploração... Ou seja, você teve uma atividade econômica que gerou... atividade econômica e tal, você ganha a área como sua. Certo. Né? Você é proprietário daquela área. Se você não conseguir fomentar essa exploração, você perde, devolve para o governo e pronto. Aconteceu isso aqui em Mato Grosso. Então, assim, o governo federal, o governo estadual, eles fomentavam, a Sudene fomentava o produtor para ele abrir, para ele utilizar a madeira, para ele produzir, ter uma ocupação. Porque a gente corria... Os governos militares também, eles tinham esse interesse do desenvolvimento regional, Com né? certeza. Por quê? Porque nós temos uma fronteira gigante que não tem como você controlar. Monitorar, cuidar. Então, era muito fácil a Bolívia, o Paraguai, tomar conta do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, quanto mais explorado, quanto mais brasileiros tenho explorando... ali, eles tinham, além de ter acesso a essa região de fronteira, você ocupava e evitava que de outros países invadissem ali e adentrassem no nosso Brasil. Né? Então, o incentivo era muito grande para isso. E aí, de repente, do nada, é tão verdade isso que muitos do Sul, Sudeste, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, migraram para o Mato Grosso. Né? Então, nós temos hoje uma legislação que é totalmente contrária a isso. Opa, você não pode explorar sem ter uma legalidade, você não pode... Por quê? Porque já está tudo pacificado. Então, assim... e tem muitos produtores que chegavam no meu escritório e falavam, poxa, mas me incentivavam a fazer isso. Aí eu venho numa cultura de ir lá e explorar, de abrir sem autorização, sem legalidade, nada. Aí eles querem me condenar como um criminoso. Né? Eles querem me apresentar para a sociedade como um criminoso. E aí você tem que explicar, olha, aquilo era um fato histórico que tinha um fundamento. Hoje... é uma outra situação que tem outro fundamento. Qual que é o outro fundamento? Nós precisamos preservar para as futuras gerações. Nós precisamos ter um meio ambiente sustentável, porém equilibrado para as futuras gerações. Né? Sim. E eu até não gosto desse assunto, até prefiro não entrar, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Eu não atribuo a questões climáticas 100% as questões de desflorestamento. Sim. Eu não uso desmatamento, eu uso desflorestamento. Por quê? Porque existem ciclos, isso já ficou comprovado. Nós tivemos enchente aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, em 1974, eu não era nascido, né? Graças a Deus, né? Sou jovem ainda, né? Sim. E estamos correndo o risco de ter outra. As pessoas já previram aí. Conforme aconteceu no Rio Grande do Sul, pode acontecer. No Rio Grande do Sul já aconteceu. Isso. 40 anos atrás. Né? Todo mundo viu na mídia aí, todo mundo apareceu tudo. Então, assim, existem ciclos. Agora, uma coisa é certa.
a gente tem que respeitar o que os cientistas comprovaram. Margem de rio não pode, tem que ter a área de APP preservada. Isso tudo... Isso é uma mudança relevante, né? Assim, que eu acho que funcionou, que você vê que todo mundo respeita, todo mundo preserva, né? E antes não tinha isso, né? Antes, se tiver, era simples. Você pode desmatar X percentual. Não importa se era beira de rio ou não. Não Depois importa. que você for específico, você vê que, faz todo sentido, né? Senão... E a maioria dos produtores, a maioria de quem tinha um pedaço de terra, vamos dizer assim, à beira de rio, gosta de ficar na beira do rio. Sim. Isso é natural. Sim. Todo mundo gosta. Sim. Todo mundo tem esse afã, né? De querer estar mais próximo da natureza e tudo mais. A gente sente bem, né? Sim. E a presença de Deus está ali, né? Sim. E assim, eu levo muito isso. Esses dias, até conversando com um cliente, eu comentei isso com ele. Eu falei assim, mas você não sente uma paz estando aqui na sua propriedade? Tá? Eu fui fazer uma visita para ele. Aí ele falou, poxa, é uma paz imensa. Eu prefiro ficar aqui do que ficar na minha cidade, na casa, na cidade. E é justamente isso. É a proximidade. Você está perto de Deus, está perto do que Deus criou. Criação, né? Você consegue enxergar melhor. Mais, entendeu? Então, você consegue sentir, né, a presença de Deus perto, né? E é por isso, talvez, que Deus me separou para trabalhar com direito ambiental, né? E assim, recentemente eu fiz um curso de conselheiro e eu tive com uma... Na mesma turma tinha uma ex-executiva de um canal de televisão, ela sempre trabalhou na área de comunicação e ela fez um comentário que eu achei interessante. Falou assim, como que vocês do agro comunicam mal, né? O Brasil é um dos países mais regulados que existe, país que tem a maior área preservada, é o país que você vê o produtor com maior comprometimento e mesmo assim é o que mais apanha, né? Você só vê falar que o Brasil, que está acabando com a floresta, você pega o estado do Mato Grosso, tem mais de 60% da área preservada e mesmo assim é o maior produtor, né? E aí você tem ali um monte de ONG que, né, para fazer barulho mesmo. Você tem assim quem está nos grandes centros nas cidades não entendem o que é o agronegócio, né? O que eles veem na TV, o que eles veem na internet, eles acreditam que o produtor é mau, o produtor derruba a árvore. Criminoso. Enquanto ele está indo no mercado, é criminoso, enquanto ele está indo no mercado comprar um litro de leite, um arroz, um feijão, ele acha que brota em algum lugar, né? Sei lá, na cidade. Então, assim, eu acho que ninguém melhor, né, do que o senhor para poder falar sobre isso, né? O produtor rural é muito diferente do que se pinta por aí, né? Existe uma preocupação, existe um trabalho social feito por eles geram emprego em áreas remotas, né? Leva desenvolvimento para áreas remotas, né? E acho que esse lado é pouco explorado, né? Eu tive a oportunidade eu acho que há uns 8 anos atrás, de fazer um estudo um pouco mais aprofundado, que relacionava por que a produção em 1 hectare nos anos 2000, começo dos anos 2000, gerava 40 sacos de soja e 20 de milho e hoje dobrou, né? E eu fui a fundo tentar entender isso, né? E eu entendi que quem investiu pesado para a tecnologia fazer essa diferença, aonde no mesmo hectare que antes produzia 40 sacos de soja, hoje produz 80, 70, foi o agronegócio. Sim. Foi o produtor rural. E tem muito investimento, muita pesquisa. Tem muito investimento, muita pesquisa. Esse nicho profissional, esse nicho financeiro, quem fomenta isso é o agronegócio. Aí ninguém enxerga isso. Quem carregou em 2016, uma das piores crises financeiras do Brasil, e fez crescer, foi o agronegócio. Sim. Né? Existe uma tremenda injustiça aí com a moratória da soja, né? Principalmente para quem abre legalmente, mesmo que seja depois de 2008,
e ele é proibido ele é impedido de comercializar seu próprio produto, que é fruto de uma abertura legal, de uma compra legal de insumos, de uma compra legal de sementes, e de uma colheita legal, dentro de uma área que não está embargada, que está lícita, está legal, ele é proibido. Por quê? Por um acordo comercial. Então, assim, é uma tremenda injustiça, né? Então, assim, eu concordo com essa colega tua que disse que realmente se comunica muito mal. Sim. O agronegócio comunica de uma forma que nem eles mesmos se entendem. E eu concordo. E eu venho conversando com isso, que a classe precisa se unir. Sim. Porque ela é uma classe forte. Ela carrega o Brasil. Né? E eu falo isso de forma muito tranquila. Não só o Brasil. Só olhar pelo PIB. Não só o Brasil, né? Mas assim, ela carrega o mundo. Eu lembro que uns anos atrás veio alguém do governo alemão aqui para um evento no Brasil e ela falou isso. Pô, imagina, alguém lá da Europa, que já desmataram tudo, né? Que não tem nada lá. Não é nada, não cuidaram de nada. E ela veio aqui e ela falou que o Brasil era a fazenda do mundo. E realmente, né, os volumes que o Brasil exporta para o mundo, principalmente para a Ásia, para a Europa, assim, ele garante, ele traz segurança alimentar não só para o país, mas para o planeta. Então, assim, aquela mesma pessoa que é crítico do produtor rural sem conhecer de fato a realidade, né? Aquele que chega a tratar ele como um criminoso, ele não entende que é ele que sustenta não só o país, mas o mundo, porque na outra ponta o país passa de 7 bilhões de habitantes e cada vez mais a população crescendo, cada vez mais a população da cidade crescendo e precisa produzir para poder alimentar, para poder gerar segurança. Hoje a gente pode dizer que o escritório Fonseca e Correia, isso? Sim. O trabalho dele, a atuação dele é assessorar, auxiliar o produtor rural nas suas demandas jurídicas, processuais com relação ao meio ambiente. Não somente isso, né? Uhum. Mas buscar, trazer o produtor rural para uma realidade, sim, né? Para uma verdade, vamos dizer assim, de que hoje ele não pode trabalhar com ilegalidade. Uhum. Ele tem que estar dentro da legalidade. Uhum. Então, nós fazemos com que, nós convencemos eles a fazer regularidade ambiental, né, a fazer o CAR, a fazer o cadastro nacional, né, de produtor rural, de área sustentável, porque isso aí, na verdade, é uma identidade para se comprovar que aquela área existe, que ela está regular e que ela é produtiva, que ela é sustentável. É um caminho para se chegar à sustentabilidade daquela propriedade. Então, a gente tenta mostrar isso para ele, né? É muito caro ainda, é muito difícil ainda. Por quê? Porque nós estamos num período de transição, existem algumas ferramentas que ainda os órgãos públicos precisam implantar, precisam colocar em prática para poder desenvolver isso. Sim, mas é um caminho que a gente tem que trilhar, né? Se nós queremos um meio ambiente sustentável, uma produtividade sustentável e de forma legal e melhorar essa comunicação até o ponto de o mundo inteiro enxergar que Mato Grosso, que o Brasil tem um futuro promissor diante por ser, inclusive, o celeiro, né? Por ser, inclusive, a área, a forma como o meio pelo qual vai se alimentar o mundo, em tese, nós precisamos mostrar e fazer acontecer dessa forma. Da legalidade, dentro da legalidade, mostrar que realmente nós queremos algo diferente para futuras gerações, algo diferente para o mundo, né? E continuar produzindo, porque ninguém vai achar que não vai conseguir sobreviver sem alimento, né? Então, a gente tem que ter essa realidade, a gente tem que ter essa prova disso é o Rio Grande do Sul, né? Quem que está fornecendo a maior parte de alimentos e tudo mais? É Mato Grosso, Centro-Oeste.
Verdade, né? verdade. E assim, o trabalho de vocês, acho que talvez até para a gente poder traçar um paralelo aqui para você que está em casa entender, da mesma forma que você que já é empreendedor, que tem um comércio, que tem você precisa lá do alvará, precisa da licença, o bombeiro precisa vistoriar a sua indústria, o seu pátio e tal, para você tem que estar lá com aqueles quadrinhos todos bonitinhos ali. O homem do campo também precisa, independente se é um sítio pequeno ou se é uma grande propriedade, ele precisa também atender todas essas regras ambientais. E vocês atuam não só ajudando os clientes a se enquadrarem na legislação ambiental ou recorrer de algum processo de embargo, de multa, seja lá, mas para aquele cara que talvez está entrando ou quer expandir e que precisa talvez de um planejamento estratégico ambiental para, essa área aqui você pode fazer isso, essa você pode fazer aquilo. Isso também é um tipo de Sim, nós atuamos nisso também, né? A gente faz todo um estudo da propriedade, dentro se existe processos ou não, oriundo de autos de infração, se existe possibilidade de abrir de forma legal, qual o percentual. A gente faz um raio-x completo da propriedade, né? A gente busca a propriedade, a gente tem um programa específico para isso, que é o Vigente, que é inclusive um parceiro nosso, João Dias, e ele desenvolveu um trabalho maravilhoso dentro desse programa, né? Onde você consegue, em pouco tempo, você consegue filtrar várias camadas de informações sobre a propriedade. Que pode ser também muito importante e relevante para quem está, por exemplo, comprando uma área, né? Comprando uma área. Precisa ter uma segurança de que realmente ela não tem uma multa, ela não tem um embargo, não tem um processo. Isso. Então, a gente faz o trabalho completo na área de direito ambiental. Tanto para quem quer comprar, para quem quer vender, para quem quer resolver seus problemas, né? Para quem quer mitigar algum tipo de problema e tentar administrar isso. A gente cria uma estratégia jurídica, ambiental, para resolver o problema da forma como o cliente quer resolver. Uhum. Lógico, de forma legal, né? Sim. É a busca incessante de se fazer justiça dentro da legalidade e trazer a sustentabilidade para as áreas produtivas do estado de Mato Grosso, quiçá do Brasil, né? A gente não atende somente aqui. Sim. Né? Nós atendemos também Minas, Goiânia e já tivemos processo no Paraná também. Bom, obrigado aí pelo papo. Eu acho que é legal, interessante isso, ver aí um cuiabano, né, que estudou nas escolas aqui do nosso estado, se formou aqui, se especializou aqui e está construindo a sua carreira aqui. A ideia do programa é isso, é trazer esse tipo de exemplo, né? Como eu falei no início, né? Para trazer conhecimento, para poder motivar aquela pessoa que está empreendendo e que está começando. E pensando, olhando para a sua vida, olhando para trás, olhando para tudo que, né? Para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, de como construir isso, né? Às vezes quem está assistindo a gente não está no ramo do direito, está em qualquer outro ramo, mas muita coisa se aplica a qualquer segmento, né? Então, se você puder deixar uma mensagem, de preferência para essa câmera aqui, para quem está nos assistindo, mais uma mensagem assim de motivação mesmo, do que fazer, de como empreender e aonde precisa se atentar, aonde precisa ter cuidado, aonde precisa colocar esforço e dedicação. Como é que você conseguiu chegar onde você chegou? Qual que é o segredo, né? O segredo é Deus. A gente busca a Deus todos os dias, a gente ora todos os dias, pede a Deus discernimento. E a palavra de Deus diz que tudo que antecede a sabedoria é a humildade. Então, assim, a humildade, você entra e sai em qualquer lugar. Nem sempre a gente consegue atingir, mas a gente sempre busca a humildade e a sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. Primeira regra, no meu ponto de vista, na minha vida, foi buscar a Deus em primeiro lugar. E depois, é lógico, a gente faz a nossa parte. O que é? Estudar bastante, jamais desistir, não desesperar quando não encontrar uma saída que seja da sua capacidade. Porque Deus está sempre cuidando da gente, sempre Ele vai abrir uma porta onde não existe nem parede. Essa seria a nossa mensagem. Legal, obrigado mais uma vez aí pela participação. Espero que
com certeza foi bastante edificante para quem está nos assistindo. Até a próxima. Obrigado, tá, pela oportunidade.